A gente vai continuar repercutindo essa operação contra Jair Bolsonaro e entender principalmente os impactos políticos de uma eventual prisão do ex-presidente. Assunto para Cristiano Noronha, vice-presidente da Arco Advice. Tudo bem, Cristiano? Muito bem-vindo aqui no CNN Money e boa tarde para você. Boa tarde, Muriel. Prazer estar aqui com vocês. Boa tarde a O todos. prazer é nosso. Gostaria de entender um pouco mais, Cristiano, a partir da sua percepção, esses movimentos feitos agora pelo ministro Alexandre de Moraes, inclusive, para que a gente comece a entender esse cenário. A gente está acompanhando algumas operações, algumas investigações contra Jair Bolsonaro em que ele pode ser preso, mas esse caso especificamente é um outro caso. Eu queria entender um pouco os detalhes, na sua percepção. Bom, Muriel, conforme o próprio voto do ministro, né, a decisão dele que foi publicada, foi identificada uma espécie de ação por parte do ex-presidente e também de seu filho de tentar fazer uma pressão junto ao governo americano para tentar, de alguma forma, reverter a situação jurídica do ex-presidente, e isso teria, inclusive, motivado ou, vamos dizer assim, feito com que o presidente Donald Trump fosse mais incisivo na imposição de uma tarifa de 50% contra as exportações brasileiras para os Estados Unidos, né? Então essa é a argumentação, a ação inclusive que chegou no Supremo Tribunal Federal, foi apresentada até por Lindbergh Farias, e é essa a investigação que está sendo conduzida aí pela Polícia Federal. Quando se lê o voto lá do ministro, inclusive são mencionados ali algumas falas, alguns posts, tanto de Bolsonaro quanto do seu filho, também nessa direção, né? E o ministro Alexandre de Moraes, inclusive, coloca na sua decisão que foi feito ali vamos dizer, um aporte financeiro, né, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, no valor de US$ 350 mil, mais ou menos isso, para financiar essa permanência de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, para que ele fizesse esse tipo de ação. Então, o Supremo Tribunal Federal está entendendo essa ação como se fosse uma obstrução de justiça com um dano grave à economia nacional. Então, esse é o embasamento jurídico do ministro para impor esse tipo de situação. Eu não duvido que, se eventualmente Eduardo Bolsonaro também estivesse aqui no Brasil, ele também poderia ter sido alvo de busca e apreensão, assim como foi o ex-presidente Jair Bolsonaro. Perfeito. E aí, outro ponto para a gente tentar entender um pouco mais, para entender um pouco sobre esse futuro. A gente sabe que o presidente Jair Bolsonaro está inelegível, a gente sabe que ano que vem tem eleições, mas que ele não trata exatamente essa inelegibilidade como se fosse algo certo, como se fosse um fato. A gente ainda não sabe quem vai ser o natural substituto de Jair Bolsonaro, caso, enfim, esse cenário continue acontecendo. E aí eu queria avaliar e queria saber a sua percepção diante dessas movimentações todas que estão acontecendo, com relação a como é que fica essa corrida, olhando principalmente para o lado de Jair Bolsonaro. A gente teve, por exemplo, o governador Tarcísio de Freitas, que se manifestou hoje nas redes sociais, elogiando o Jair Bolsonaro, prestando uma solidariedade ali com relação a essa operação. Ele que, durante essa última semana, se a gente lembrar, logo depois da taxação, do anúncio da taxação de 50% dos produtos, ele acabou encabeçando algumas reuniões, inclusive com pessoas representantes dos Estados Unidos, e isso gerou uma questão que não acabou agradando, principalmente ali Eduardo Bolsonaro, que estava nos Estados Unidos. Então gerou uma confusão, inclusive com um cenário de que Tarcísio não deveria estar se metendo nesse cenário, nessas discussões. Mas, ao mesmo tempo, como é que fica agora esse cenário daqui para frente, levando em consideração agora mais uma operação, mais uma decisão que reforça esse cenário de Jair Bolsonaro?
Muriel, a atuação do governador Tarcísio de Freitas em relação a esse caso, ela foi criticada pelo Eduardo, porque ele viu ali ele não percebeu, né, por parte do governador, uma defesa veemente do pedido que Donald Trump fez para que a justiça suspendesse, por exemplo, esse processo contra o pai. E ele acabou, aí Eduardo Bolsonaro chegou a, inclusive, falar que o Tarcísio era subserviente às elites econômicas do país. De acordo com a entrevista que foi dada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, ele disse que ele atribuiu isso a uma certa imaturidade do Eduardo Bolsonaro, disse que tinha falado com o filho, falou com o Tarcísio, que é seu irmão, segundo o ex-presidente, e que já estaria tudo bem, né. Então, há também aí, Muriel, alguns apontam uma certa, vamos dizer assim, disputa, né, ou até um certo desejo de Eduardo Bolsonaro de ser escolhido como candidato do pai na sucessão de 2026. A gente sabe que Tarcísio muito constantemente mencionado como a alternativa ideal, ou aquela capaz de unificar toda a direita e os partidos de centro, o setor empresarial, o mercado em torno dele. Então, essa situação que hoje o ex-presidente enfrenta, e obviamente é dado como certo, Muriel, que virá uma condenação nesse segundo semestre, que o ex-presidente será preso, e que, portanto, à medida que essa situação jurídica dele vai se agravando, a pressão para que ele defina logo também o candidato vai naturalmente aumentando. Há algumas informações de que isso poderia acontecer apenas no próximo ano. Lembrando que quando o presidente Lula estava preso, ele também registrou a candidatura dele, insistiu na tese de que era inocente e tudo mais, e disse que iria concorrer. Chegou a registrar a candidatura dele no Tribunal Superior Eleitoral, e apenas no início de setembro de 2018, o TSE, portanto, quase 25 dias antes do pleito, o TSE deu uma impugnação, e aí foi escolhido Fernando Haddad, então, como candidato. Então, o ex-presidente Jair Bolsonaro pode seguir a mesma estratégia, como forma, inclusive, de continuar empunhando a bandeira de que é inocente, de que não tentou de forma alguma nenhum golpe, e insistir nesse caminho. Isso não impede que, mesmo assim, haja um entendimento ou uma certa negociação envolvendo Tarcísio, de que ele, na eventualidade da Justiça Eleitoral não aceitar a candidatura de Jair Bolsonaro, o Tarcísio ser alçado candidato como principal. Agora, como a gente tem uma lei eleitoral que exige que, se o Tarcísio quiser disputar um cargo diferente, que não seja a reeleição, ele precisa renunciar ao governo do Estado de São Paulo, essa decisão, se o Bolsonaro vai colocar Tarcísio ou não no seu lugar, o Tarcísio teria que renunciar até o dia 6 de abril do próximo ano. Portanto, a gente pode ter uma situação o seguinte, de que o Bolsonaro insista na candidatura, diga que o Tarcísio vai ser o candidato dele a vice, e se eventualmente, por algum motivo, a candidatura dele foi impugnada, o Tarcísio seria colocado como candidato presidencial, e aí, dentro da coligação, seria escolhido um nome alternativo como vice. Não apenas a situação jurídica de Bolsonaro está se complicando, mas também com a situação jurídica do filho dele, Eduardo Bolsonaro. Então, parece que o caminho está se estreitando muito para que esse nome do Bolsonaro seja, de fato, Tarcísio de Freitas. Agora, Cristiano, é interessante porque depois da taxação de Donald Trump, do anúncio da taxação de 50% dos produtos brasileiros, a gente percebeu quase que um ruído, uma dificuldade de acertar o discurso por parte da ala bolsonarista. Na sua percepção, essa operação pode ter servido para tentar unir, pode ter unido já os bolsonaristas já em torno do ex-presidente Jair Bolsonaro
novamente, porque o que a gente percebeu ao longo desses últimos dias, desde a última quarta-feira, foi um cenário, um ruído, uma dificuldade realmente de conexão entre eles. A gente percebia discursos diferentes, críticas, enfim, como eu comentei agora há pouco, Eduardo e Tarcísio. Queria entender se, na sua percepção, agora pode mudar isso com essa operação, talvez agora o foco voltando a Jair Bolsonaro. Teve também ali a investigação com relação ao Pix. Olha, Muriel, de fato, esses últimos dias não tem sido fácil para a oposição. Se você olhar essa divergência pública entre Eduardo e Tarcísio, por mais que o ex-presidente disse que já contornou essa situação, então isso é um aspecto obviamente ruim. A divisão que acabou resultando no campo bolsonarista também, por mais que muitos tenham adotado ali uma postura de defesa também, tem aproveitado essa briga, né, das tarifas para, na verdade, insistir na defesa do ex-presidente de que ele está sofrendo uma injustiça. Mas, ao mesmo tempo que a gente vê essa, essa divisão no campo bolsonarista, a gente viu também os institutos de pesquisa, as pesquisas que foram divulgadas essa semana, que mostram uma recuperação na popularidade do governo, na avaliação do governo, na popularidade do presidente Lula, né? E de acordo com a pesquisa Genial Quaest que foi divulgada, o presidente liderando todos os cenários de primeiro e segundo turno. Embora contra o Tarcísio ele enfrente, vamos dizer assim, uma disputa muito mais acirrada, né? E aí, quando acontece esse episódio de hoje, acaba, de certa forma, sim, criando aí uma situação de união. Eu vi há pouco, por exemplo, o presidente da Frente Parlamentar do Agro, o deputado Pedro Lupion, inclusive defendendo o fim do recesso parlamentar para que o Congresso Nacional tenha uma reação, porque a frente também, ele acaba criticando a decisão do ministro Alexandre de Moraes, porque isso também há também uma avaliação, certo ou errado, estando ele no direito ou não de decidir da forma como decidiu, né? Mas há uma avaliação de que, sem dúvida nenhuma, tendo o presidente Donald Trump colocado essa situação jurídica do Bolsonaro como uma das razões para esse tarifaço, o fato é que a decisão do ministro Alexandre de Moraes cria um ingrediente a mais de dificuldade de entendimento entre o governo brasileiro e o governo americano sobre essa questão das tarifas. Então, isso, sem dúvida nenhuma, acaba unindo e aumentando a apreensão no setor empresarial e aumentando o desafio do governo brasileiro de contornar essa situação. Seja qual for vamos dizer assim, esses desdobramentos, o fato é que, se o governo falhar nessa negociação com o governo americano, sem dúvida nenhuma, a oposição vai culpar a diplomacia brasileira de ter sido incapaz de resolver esse problema. Se eventualmente resolver, obviamente que o governo vai colocar os méritos sobre eles e dizer que, a despeito da atuação do ex-presidente e membros e seus aliados de tentar prejudicar a economia brasileira, né, eles acabaram conseguindo reverter a situação. O fato é que todo esse imbróglio econômico ele vai continuar sendo explorado politicamente pelos dois lados, seja qual for o resultado dessa história. Vamos ter que acompanhar muito de perto. Cristiano Noronha, vice-presidente da Arco Advice, obrigada mais uma vez pela conversa aqui no CNN Money e volte sempre, viu? Muito obrigado, Muriel. Voltarei sim, basta ter o convite. Com Obrigado. certeza. Obrigada, viu? Um bom fim de semana para você.